Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa tarde. Que a paz de Deus, da fonte criatura, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o único Rabi da Galileia, Jesus, da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja aquecendo os nossos corações. É sim com grande alegria que de retorno estou para que busquemos mais uma oportunidade transcendente aos nossos espíritos espirituais, trabalharmos com mais um tema do Evangelho de Jesus, a treinada querida codificação kardeciana, e nessa alegria de aqui estar a esta casa, pronto socorro espiritual para os filhos, que assim como vimos, desde 19 de outubro de 1985, tinha 4 anos de idade nessa época, está de portas abertas para que aqui nós nos acheguemos e busquemos o leite tão imprescindível para que caminhemos de uma forma mais assertiva nesse mundo de provas e expiações nesse estágio final. Gostaria de convidar os queridos irmãos e irmãs, para quem não me conhece ainda, como bem disse o irmão, sou Bruno Osman, sou natural de Osasco, nasci praticamente e moro aqui na Vila Yara. Tenho 45 anos, espírita desde berço, de fevereiro de 2024 até agora, praticamente aí 2 anos e um mês, mais de 230 exposições realizadas, que inclusive no final convidá-los para que se inscrevam em meu canal no YouTube. Aqui estou para que busquemos nessa energia transcendente, porque sim, muitas vezes aqui estou aonde os senhores estão neste momento, sentado na condição de aluno, buscando ser uma pessoa melhor. Assim estive. Os trabalhadores aqui que estavam sendo na passada do sábado, na palestra da irmã Ala, também buscando uma minha ascensão. Muitos vós aqui estáis também nessa energia transcendente desta casa. Então que vamos, sim, dentro da nossa simplicidade, humildade, buscarmos, quem sabe, da porta para fora daquela pessoa, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. A obra, o assunto que aqui irei trabalhar com os queridos irmãos e irmãs na sequência dos próximos minutos, diga-se de passagem, uma que mais eu utilizo nas exposições das casas na qual eu tenho oportunidade de palestrar, já que os seus capítulos, os seus índices, são de fácil compreensão às nossas consciências, independentemente do grau intelectual que nós estejamos, porque todos nós sim estamos em degraus evolutivos diferentes, moral e intelectual. Esta obra, ela faz parte da codificação kardeciana, é aquela que nós a conhecemos como terceira, publicada lá nos ciclos em sua primeira edição, lá em abril de 1864, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Estaremos logo no início desta obra, lá em seu capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Esta obra, queridos irmãos e irmãs, não sei se é conhecimento de todos os aqui presentes, é composta de 28 capítulos, onde 28ª é coletânea de preces espíritas, construída pelo codificador Allan Kardec. Os outros capítulos do primeiro ao 27º existem em seu início de cada capítulo o entendimento do codificador e como feixe de cada capítulo as instruções dos espíritos, dando uma visão macro, ampla, transcendendo aquilo que Kardec pôde pesquisar junto com os demais médios lá no meio do século XIX, desde a publicação da primeira obra, nos dias de 18 de abril de 1877, no Livro dos Espíritos. Então, dentro desse capítulo 3, convidá-los para que busquemos, na sequência, averiguarmos o que este querido irmão espiritual, a qual nós conhecemos por Santo Agostinho, mensagem essa contida nos itens 16 a 18, sendo que, neste capítulo 3, são 19 itens, mas iremos trabalhar com os itens 16 a 18, este irmão espiritual dá-nos as ferramentas para que compreendamos o tema principal que iremos trabalhar a partir desse momento: mundos regeneradores. Não apenas ficaremos com o querido irmão que inclusive fez parte da assinatura e do seu conhecimento no início do Livro dos Espíritos em prolegômenos, mas também iremos trabalhar com os queridos irmãos para que tanto são citados Chico Xavier, Emmanuel, e assim iremos formar os
os nossos pensamentos acerca deste tema. Então, que busquemos, a partir deste momento, averiguar o que este querido irmão espiritual, neste princípio, Santo Agostinho, tem para nos trazer acerca deste tema tão importante, que as obras complementares pós-codificação caridadiana tantos nos trazem, tanto nos afirmam que já estamos vivenciando este momento em estágio inicial de mundo de regeneração, seja por Emmanuel, através de Chico Xavier, seja por meio de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que nós vamos abençoadas de Valdo Pereira Franco e tantos outros mais a longo dos dias, Gonçalo e outros mais que poderíamos aqui citar. É um tema que convidar-nos a dizermos a nós mesmos: sim, nós somos as ferramentas, os artífices da construção desse mundo novo. Não é o mundo, não é o trem, não é o espírito. Debaixo da cima, de dentro para fora, somos nós e nossa individualidade. Realocar-nos vermos aonde quer que nós queiramos neste universo, desde que assim podemos com o canto, na simplicidade, na humildade, buscando ser pessoas melhores, para que atinjamos esse estágio evolutivo de mundos regeneradores. Não é à toa que trazemos esses vai de mestre, desses seres que aqui passaram e fizeram um contributo transcendente em séculos anteriores. Vamos então mergulhar nestes itens 16 a 18 deste capítulo 13, que é um dos que eu mais gosto de trabalhar destes 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai entendemos sim como o universo que sempre existiu. O único Pai nós temos é Deus, então todos nós somos criaturas, desde lá do princípio inteligente, que nós temos que necessariamente estagiar em reinos anteriores ao nosso atual, o nominal, quais sejam o mineral, o vegetal, o animal, enfim, aqui estamos no reino nominal. Demonstramos assim que estamos ali menos e menos conscientes ou não, buscando as nossas ascensões para que sejamos mais felizes, para que eliminemos e amaremos as arestas que tanto nos assolam em humanidade, esses pouco mais de 1 bilhão de seres encarnados atualmente, porque neste número que os amigos espirituais afirmam que estão aqui neste órgão, reencarnados em espírito e em corpos físicos. Os pontos que circundam este mundo há de ser essas moradas que Jesus afirmou-nos que sempre existiam há pouco mais de 2000 anos, assim nos afirmando. E lógico, o universo é um conjunto de tudo quanto há de existir, derivado do fluido cósmico universal da matéria, com a qual Deus utiliza-se para o crescimento deste mundo, quem sabe de outros universos, multiversos, quanto ainda temos a aprender nesta eternidade. Já nos traz assim um conhecimento que a Terra, os astros, as galáxias, os fluidos, tudo faz com que tenha uma utilidade para o crescimento das criaturas de Deus, onde quer que eles estejam e em qual estágio evolutivo. É assim que nós vamos buscando nos melhorar. Esse é o conhecimento de todos os irmãos e irmãs. Já que estamos trabalhando com esse capítulo 3, mundos regeneradores, trazemos um pequeno apanhado, conhecendo o resumo de algumas características destes estágios evolutivos, a qual esta mesma obra, lá em seu item 4, nos afirma que nós já passamos e outros ainda tanto passarão. Aqui temos a oportunidade de ter a certeza que sim, passamos por mundos primitivos, onde lá, lógico, há de prevalecer o instinto da matéria e do mais forte. Estamos buscando findar esse estágio de provas e expiações, a qual tanto Emmanuel em suas obras assim afirmou-nos que assim nós devemos esforçar-nos para tanto. E o mal ainda há de prevalecer nesse estágio evolutivo. Alguém tem dúvida disso? Século XXI, terceiro milenio, globalização, notícias instantâneas que nós recebemos por meio dos meios de comunicação, aonde nós vemos o que está acontecendo. Precisamos citar aqui? Não, todos nós sabemos o que está acontecendo, mas é necessário que assim seja. É necessário que haja destruição para que ocorra a renovação. Mas mantenhamos firmes em nossos alicerces, tudo o que adentramos, tudo o que vinculamos a qualquer uma das propostas, a qual esta casa oferta-nos semanalmente. E sim, como agora nós estamos trabalhando nesses itens 16 a
lá, o bem há de prevalecer sobre o mal. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nos seus ideais intermediários, para os mais avançados, correto, queridos irmãos e irmãs, a natureza não dá saltos, tudo é gradativo. Olha a quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Pereira Franco, transição planetária. Afirmamos que lá das frentes de Alcione, sistema quádruplo de planetas, desde a década de 70, seres de mundos mais evolutivos aqui estão aportando a convite do meio Rabi da Galileia para que possam, como professores, por terem passado por desafios como nós nesse momento estamos passando, busquem trazermos o que é realmente amar ao próximo como a si mesmo, como esse meio Rabi assim nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Então vamos construir para que cheguemos neste estágio, a qual o bem há de prevalecer sobre o mal transitório. Foi uma passagem muitas vezes efêmero, que não nos traz evolução nenhuma no campo bem espiritual. Mundos de nossos infelizes, lógico, ou de mal, lá não mais há de existir, e o quinto e último estágio evolutivo, os mundos celestes e divinos que divisamos, que Jesus Cristo, os anjos, os arcanjos, os serafins já podem estar habitando por construírem os seus alicerces para, na condição de criaturas, terem atingido a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai Deus pode obter. Estamos no meio da escala, concordam, queridos irmãos e irmãs, por meio deste slide que acabamos de ver? Esforçar-nos ou para que aceleremos um pouquinho mais? Repito, dentro de nossa simplicidade, humildade, limitações, sermos cada vez melhores. Não hoje em relação ao ontem e no amanhã, em todo o período reencarnatório que nós estamos atualmente neste ordem. Falemos um pouquinho mais, já que estamos trabalhando neste tema. Olha o que nos aguarda. Nesses estágios evolutivos, sim, ainda há de reger, além da matéria, lógico, mas haveremos de estar livres das paixões desordenadas, porque estaremos conscientes do quê? De nossas obrigações. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui encarnado, e onde eu difícil chegar com os meus esforços, com os nossos esforços individuais e coletivos. Orgulho, egoísmo, inveja e já não mais existem do estágio intermediário para o avançado. Foi o que há pouco eu disse. Inexoravelmente atingiremos esses estágios posteriores. O que queremos? Estacionar, já que o espírito não regride, ou acelerarmos a nossa felicidade que está ali na frente, aguardando-nos, desde que assim esforcemos para tanto. Todos continuaram passando por provas para que continuem evoluindo, assim tem que ser. Não basta merecer reencarnar no mundo de regeneração. Teremos que permanecer lá com os nossos esforços no nosso dia a dia, ou para que retornemos a outros mundos em estágios inferiores a este mundo de regeneração. Dificilmente nos cito duas obras a convite do estudo aos queridos irmãos e irmãs das temáticas que eu trabalho nas casas espíritas. Já vista a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Também oriento e sugestiono o estudo da obra Os Escravos de Capela, de Edgar Morin, demonstrando-nos que sempre existiu um intercâmbio entre meios, sempre estamos tendo o aporte, não só de Jesus, de Maria, Rosa Mística, mas de espíritos de luz, além de nossos mentores individuais. Então não haveremos de dar desculpas a nós mesmos de que não tivemos consciência, aprendizado, oportunidade de sermos úteis aos mais necessitados. O que o irmão há pouco aqui nos citou, convidando-nos para que assim assumássemos a obra transcendente que aqui a casa desenvolve na confecção de cestas básicas, fora outras mais situações que aqui, sim, na recepção nós podemos tirar de proveito para a nossa própria encarnação. Não posterguemos tampouco transferirmos para o trem aquilo que compete apenas e somente a nós empreendermos de esforços. É o grande desafio de aqui estarmos nesse século XXI, terceiro milênio, mas os nossos mentores estão ao nosso lado 24 horas por dia. É ou não, queridos irmãos e irmãs, acessíveis às nossas consciências os conteúdos desta obra transcendente? Por isso eu gosto muito de trabalhar com ela, pois assim podemos dar-nos as mãos e dizermos: caminhamos juntos, ainda que sejamos diferentes no intelecto, na moral, mas somos irmãos, queremos a felicidade recíproca uns com os outros. É o que faremos em uníssono junto à equipe da irmã Joana aqui
os demais enfermeiros, médicos e socorristas que sim aqui trabalham para a nossa ascensão não podem fazer por nós, mas podem nos intuir. Nós podemos fazer o bem e por algo. Não, somos nós as ferramentas, os construtores da nova terra, desses mundos regeneradores que desenhar-se-ão ainda mais nas próximas décadas e séculos deste orbe. Vamos buscar então construir em nossas vidas estes alicerces tão importantes para a nossa felicidade e a felicidade de todos que estejam ao nosso redor. Lembram que eu disse que traria sim um pouco das obras complementares, porque é uma continuação da terceira revelação, com o Consolador prometido, que Cristo disse que aqui materializar-se-ia, e assim foi, desde 1857, lá na obra Caminho, Verdade e Vida. Olha o que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, vem nos demonstrar pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Vem afirmar Emmanuel na missão ou capítulo 108, intitulado Reencarnação. Nós aqui, na terceira dimensão, na carne e osso, estamos reencarnados. Esses aqui que nós não enxergamos em maior número, não estão temporariamente reencarnados, mas estarão em breve, porque assim é a lei da evolução, qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Vejamos o que diz Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do nosso destino futuro. Em muitas ocasiões, falou Jesus de seus velhos e sábios princípios. Foi ou não foi? O que mais valeu nos seus aproximados 33 anos de vida, desse uma única encarnação aqui há pouco mais de 2.000 anos? O que ele disse ou o que ele executou? Lógico que aprendemos uma situação ou outra, estão unidas, mas os atos transformar-nos-ão para a eternidade. São os exemplos que farão com que nós sejamos assim, esses sábios em espírito. Continua ele dizendo, na elevada simbologia de suas palavras, apresentando Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, porque o plantio livre e a colheita é o quê? Obrigatória, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos, de berço, de bem iniciantes provas, com período de refazimento e de recuperação espiritual, não apenas material, indisponíveis à felicidade por vindoura. Quantas vezes os amigos espirituais afirmam-nos que nós, antes de reencarnarmos, por exemplo, nesse atual momento de transição planetária, conscientes das mazelas que muitas vezes nós as empreendemos em prejuízo de outrem, em séculos e milênios anteriores, pedimos para passar por desafios individuais e coletivos, e que nós tenhamos condições e ferramentas conscienciais para encarar e vencer esses desafios, repito, individuais e coletivos. E cá estamos, reencarnados. Desejo-vos êxito em vossas reencarnações, como bem o Rabi também deseja a cada um de nós, como aqui Emmanuel também está nos desejando. Demonstramos que se é assim difícil, não cai no céu, mas sem duplicar-se-ão as benesses que haveremos de colher para a eternidade, porque repito, durante o e a colheita obrigatória, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Olha seu Agostinho, no item que está trabalhando com os itens 16 e 18, tragamos aqui a sua fala, a sua escrita nessa obra, que vai nos dizer que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Lembram 5 escalas evolutivas de ordem, capítulo 3 e 4, que passamos lá logo no seu terceiro slide. Estamos na metade. Foi ou não foi mais difícil sairmos do primeiro estágio até agora a metade, em comparação ao estágio na metade, chegarmos no quinto e último estágio evolutivo dos seus mundos celestes e divinos? Porque agora mais conscientes estamos. Podemos escorregar, aí sim, ainda o faremos, mas reconstruir os erros nos dias posteriores. É imprescindível que assim não façamos. É um passo atrás para que empreendamos pensadores mais assertivos à frente. A casa não está de braços abertos desde 1985 a cada um de nós, independentemente do que ocorra neste orbe. Então teríamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e quem sabe mãos de agir para o nosso próprio benefício, porque é tudo que se recebe. É o que nos traz aqui essa informação inicial, Santo Agostinho, em outras palavras, mas vai continuar ele dizendo: a alma que se arrepende, eles
matéria. Lógico, é natural, assim tem que ser. Mas temos a certeza, apenas depende de nós sermos felizes. É difícil, conhecermos no ambiente familiar, depois nas ruas com as pessoas estranhas, por que não dizer no ambiente profissional e nas instituições religiosas, qual podemos estar filiados dentro da proposta de crescimento recíproco que devemos empreender. É o não que diz aqui, convidando-nos a esta consciência, Santo Agostinho, nesta obra. Vem dizer ele ainda lá no último item que, mas nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele, porque as tentações ainda desafiaram-nos imundo para que permaneçamos nestes mundos regeneradores. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, no propósito existencial que lá está em tempo, pode cair novamente em mundos de expiações e provas, onde o esperam novas e mais terríveis provas, como também expiações. Não foi à toa que escrevi a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, Chico Xavier, como também os Eximados de Capela, por Edgar Arnaud, vários da literatura espírita. Olha a biblioteca de portas abertas, cheguei ao centro, já estava aberta, convidando-nos para que cresçamos intelectual e também moralmente. Era uma consequência natural, e a opção da Agostinho também está nos afirmando neste momento. Mas ainda continua aí nesse sentido, dizendo: contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso, o corpo físico, não do espírito, e da nossa oração, da nossa conexão com o Pai, com Deus, com a fonte criadora, essa bomba da abençoada. Entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus à felicidade eterna. E pedi que um regenerador vos abra o seu seio, as suas portas, após a expiação na terra. Essa abertura de portas também não está fora da pedagogia que convidei-os para que também estudem transição do mental espírito, Manuel Filho de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Obra transcendente que ajudará-nos a mantermos firmes na certeza de que dias melhores virão, desde que hoje construamos um mundo de regeneração, aguardamos. E o que nós estamos fazendo lá mostrar as promessas que nós mesmos as tenhamos construído para nosso benefício e sempre dos que estejam ao nosso redor. E se essa transição planetária é um movimento natural, queridos irmãos e irmãs, que proporciona os planetas mudarem a sua faixa vibratória, sempre foi e sempre assim o será. Em qualquer canto deste universo, sim, são as últimas oportunidades de nós, os seres humanos encarnados, continuarmos reencarnando neste orbe que acolhe-nos a nossa querida essência cair no planeta Terra. Reencarnam-se com a missão de alavancar o progresso em diversas áreas da humanidade, moral, científico, tecnológico e outras. Estes que estão vindo a pedido de Jesus por meio da reencarnação de outras constelações, de outros sistemas solares. Bem-aventurados somos nós que esforcemos para tanto, para que assim andamos em consciência em ações, em tudo que eles estão já nos beneficiando desde que venhamos, repito, ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir. É o convite agora desses tópicos dentro deste capítulo 3. Aqui a pedagogia que há pouco citei e convido-os para um estudo transcendente. Adoro essa pedagogia e outras mais obras, não só de Manuel, mas também de Joana, de Hendrix, que muito auxiliaram-nos para o nosso êxito nessa atual encarnação. E nós, no Teatro de Joana de Hendrix, tem algo também a contribuir dentro dessa transição monetária, essa obra que foi publicada em 2023, dentro daquele período da pandemia do Covid-19, intitulada Mundo Regenerado, também convido-os para um estudo transcendente. Assim, como disse há pouco, estes seres lá estão vindo da constelação das Pleiades, a convite de Jesus, reencarna-se com a missão de alavancar o nosso progresso desde que tenhamos as ferramentas conscienciais para que também ajamos sobre eles, já estão agindo em benefício de nós. São as últimas oportunidades de aqui permanecermos, então estejamos conscientes disso e ajamos em benefício de nós mesmos, queridos irmãos e irmãs. E olha, essa informação, inclusive, trago aqui a fonte de casa que iremos dar outras mais informações. Olha como jamais esse orbe esteve desamparado. Olha porque Jesus disse que Ele estaria conosco até o final dos tempos.
essa quadrilogia veio ao encontro deste estudo, já descoberto até hoje pelos meios científicos, de que lá é um sistema quádruplo, onde, por exemplo, Alcione é Tauri, que é a principal desse aglomerado das Pleiades. A Alcione A, ela está localizada junto com as suas outras três no aglomerado da constelação de Touro. É um sistema quádruplo, onde a A é a maior. Está a uma distância de 440 anos-luz da nossa querida Terra. Possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e o seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros, ou seja, 8 vezes maior do que o nosso Sol, do nosso sistema solar. Qual é a esfera maior mesmo? Em estrutura física do Sol, 8 vezes maior. Olha o quilate desses seres que aqui estão reencarnando. Podemos ou não sermos pessoas melhores, assim eles desejam que nós o sejamos com os seus exemplos. Finalizo dizendo um sistema binário, onde uma estrela vermelha fica orbitando em torno da maior de Alcione A. Onde estão vindo esses irmãos lá nessa quadrilogia de Monó, Filomeno de Miranda? Alcione A, B, C, D, não importa. O importante é a evolução moral e intelectual que eles nos dão como exemplos, para que assim também caminhemos junto com eles e assim sejamos felizes. Vindo ao encontro de todas as temáticas que o Pais e Filhos proporcionam nas terças, nos sábados à noite, em seus cursos, dando-nos ferramentas para que saímos sempre melhores do que quando aqui adentramos a esta casa de luz. Uma obra também que muito auxiliamos nessa certeza de que dias melhores virão. Vem Emmanuel nessa obra plantão de respostas, lá no programa Pinga Flor, extinta TV Tupi, na década de 70, dizendo que seja um pouquinho antes ou após o ano de 2057, a Terra há de estar em degraus mais acelerados do mundo de que já estamos nos mesmos 2026, correto? Ou seja, um quarto deste século já vencemos. Estamos perto desta data, e é à toa que Emmanuel citou isso. Olha porque 200 anos completar-se-á desde a publicação da primeira obra do Consórcio do 18 de abril de 1857, o livro dos Estudos. Nada é ao acaso, tudo tem uma finalidade neste universo que nos interroga de ver. Será que o Bezerra de Menezes está onde estamos partindo para o final deste nosso bate-papo fraterno? Tem algo a agregar neste capítulo 3, itens 60 de 18 que estamos trabalhando? Queridos irmãos e irmãs, sim, sempre esse livro médico dos pobres, conhecido por nós, os espíritos, há de agregar a sua vida em obra, e agora também no mundo espiritual, muito está nos ajudando, vem nos afirmar que solidários não seremos união onde quer que nós estejamos, mas estivermos separados uns dos outros, o que seremos? Apenas pontos de vista. Por quê? Não estaremos sempre contra alguém. E Deus, como ama todas as suas criaturas do ar ao arcanjo, desde que está no mundo primitivo até os celestes e divinos, que é a felicidade de todos, e aguarda-nos, não tem pressa. Então, sim, sejamos unidos, porque ele diz na sequência: juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos, os nossos objetivos existenciais, aqui neste orbe, onde quer que nós estejamos. Isso é aqui de Antônio de Pedro de Berantônio, como nós conhecemos por Francisco de Assis, lá desde o século XI, tem algo a nos dizer, a nos convidar a uma reflexão. Também sempre gosto de trazer esse trecho desta sua oração, convidando-nos para que sejamos a paz do mundo onde quer que nós estejamos. Vamos nos esforçar para tanto, queridos irmãos e irmãs. É o que fará-nos a transformar-nos em pessoas melhores, contagiando as pessoas que estejam ao nosso redor. Olha esse feixe de todos esses que se esforçaram para que aqui estivéssemos nesta oportunidade de expansão de consciência, para que buscássemos a cada dia que passa, dentro da nossa simplicidade, humildade, limitações, sermos pessoas melhores. Eles venceram o mundo, e o Espírito porque não está nessa foto produzida por Eliá, diz-nos que nós somos o sal da terra. Então vamos o ser na prática a cada dia que passa, de uma forma expressiva, em benefício de todos que estejam ao nosso redor. É o convite de cada um desses irmãos e irmãs, e é neste intuito fraternal deste capítulo 3, destes itens 16 e 18 que nós trabalhamos, quero deixar o meu agradecimento a cada um de nós, a como espiritualidade de Joana, aos trabalhadores internados, aos irmãos e irmãs que estão aqui na condição de assistir-nos, para que digamos a nós mesmos: nós seremos seres
Pensamento é tudo. Quando nós pensamos, nós direcionamos os nossos pensamentos àqueles que nós estamos pensando. Quem de nós não temos na nossa casa um amigo, ou que conhecemos um parente, um amigo, que precisa de uma ajuda, de um pensamento positivo? O pensamento é energia. E quando nós direcionamos o nosso pensamento, nós elevamos essa energia em direção àquilo que nós estamos pensando. Esse é o momento de nós doarmos um pouquinho de nós em benefício dos nossos irmãos. Com os nossos pensamentos, nós vamos até esses países que se encontram em guerra. Vamos vibrar para que esses presidentes possam receber as nossas energias positivas, para que eles também pensem que a violência só gera violência, que na realidade o que impera é o amor. Então vivamos para esses dirigentes de nações, vivamos pelo nosso Brasil, vivamos pelos dirigentes da nossa nação, para que eles também possam entender que todos nós somos iguais. Todos nós temos as nossas necessidades, como eles têm, que possam fazer leis, que possam também atingir aos mais vulneráveis. Com os nossos pensamentos, vamos até os hospitais, vamos atendendo pelos corredores e vamos visitar cômodo por cômodo aqueles corredores. E vamos vibrar por irmãos nossos que encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas da Terra-Vista, casas essas que abrigam centenas de criaturas, pagando os seus mais difíceis resgates. Os nossos pensamentos, vamos viajar agora até o nosso lar. Vamos adentrando pela porta do costume e vamos visitar como está no hospital. E vamos rogando ao Divino Mestre Jesus, que envia os seus mensageiros para visitar o nosso lar, e que possa retirar qualquer influência negativa que porventura lá tiver. Que ao regressar aos nossos lares, possamos encontrar